O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Pessoas invejosas são algumas das piores pessoas para se ter por perto. E o que dizer de se casar com uma pessoa assim? Daí é pedir para sofrer e passar raiva na vida. E o OP desse relato passou por isso, sendo traído pela esposa que invejava a vizinha e revelando tudo em um churrasco, como veremos. Bora lá! Minha esposa me traiu com o marido da vizinha, que ela invejava. Então eu a humilhei publicamente, durante um churrasco. Acontece que, quando uma mulher despreza a outra, sem absolutamente nenhum motivo concreto, às vezes é porque essa mulher, sem saber, possui a vida e o homem, que a outra sente que tem direito de ter. Minha esposa me traiu com o marido da nossa vizinha, porque ela odiava a vizinha. Eu a expus para o bairro todo e deixei que ela lidasse com o ódio real. Eu tenho uma teoria sobre minha esposa, e realmente espero não estar certo quanto a isto. Ela nunca foi uma pessoa ruim, não na época em que a conheci, mas de repente, do nada, ela começou a exalar uma energia de garota malvada. Não sei de onde veio isso, e não quero ser clichê e apontar o dedo para as pessoas com quem ela anda, mas pode ser exatamente isso. Vou entrar em detalhes. Primeiro, eu tenho 32 anos e a Kendra, minha esposa, tem 31 anos. Nos casamos quando eu tinha 26, mas nos conhecemos desde o último ano do ensino médio. Então temos uma longa história. Digo isso porque quero que saibam, que quando digo que a conheço, eu pensava que a conhecia, pelos anos juntos que passamos. É por isso que essa coisa dela se tornar maldosa, especialmente com outras mulheres, me surpreendeu muito. Ela não era nem de longe esse tipo de pessoa. Enfim, as coisas estavam melhorando para nós, e finalmente nos mudamos para nossa própria casa, há cerca de 2 anos. Mudamos para um subúrbio, e acho que isso faz parte do problema. Ela tem um emprego, mas anda com muitas donas de casa que não tem nada melhor para fazer do que fofocar, e acho que esse comportamento começou a passar para ela. Não estou dizendo que ela era uma santa que nunca fofocou antes, mas hoje em dia ela se importa com a vida alheia mais do que deveria. Acho que é para ter assuntos para conversar com o grupo dela. E isso funciona como uma moeda social. Já disse para ela parar de andar com elas, mas isso só gera grandes brigas, porque ela diz, nós nos mudamos para longe dos meus outros amigos, então você não vai policiar os amigos que eu encontrar aqui. Esse é o básico. O problema real é que existe uma mulher no nosso bairro, com apenas uma casa entre a nossa e a dela, que a Kendra odeia. Não digo no sentido figurado. Ela parece odiá-la de verdade, como se desejasse o pior para ela. Não sei o porquê. Pois a mulher em questão, que chamarei de Sammy, é muito doce. Honestamente, ela é a vizinha perfeita na minha opinião. Está sempre com um sorriso no rosto, cumprimenta quando nos cruzamos e está sempre pronta para ajudar. Ela tem marido e 3 filhos, e está claro que são uma família feliz. Kendra não tinha problemas com ela nas primeiras vezes que nos vimos, mas acho que a mudança começou, na época em que ela começou a sair com aquelas outras mulheres que mencionei no começo. Não consigo pensar em mais nada relevante que tenha acontecido naquele período. Se a Sammy tivesse feito algo para ofendê-la, ela teria me contado, mas nunca contou. Quando o nome da Sammy surge hoje em dia, ela diz que ela é pretensiosa, convencida e que se acha melhor que todo mundo. Eu nunca senti essa energia da Sammy, nunca. Houve uma vez, em que o filho da Sammy sofreu um acidente de carro na faculdade, e eu poderia jurar que, quando ouvimos a notícia, a Kendra sorriu. Posso ter imaginado, e é por isso que nunca mencionei para ela, mas realmente sinto que vi. Tentei chegar ao fundo disso antes, perguntei o que realmente estava acontecendo entre ela e a Sammy, mas nunca passa de uma lista de defeitos genéricos. Nunca é nada pessoal. Uma vez perguntei se ela não estava apenas repetindo o que as amigas diziam sobre a Sammy, e, claro, isso causou outra briga enorme. Durante essa briga, eu disse a ela mais uma vez, que ela tinha que se afastar daquelas amigas fofoqueiras do bairro, porque elas não faziam bem a ela. O clima esquentou. Você quer comer a Sammy? É isso que você quer? Ela disse no tom mais debochado do mundo. Foi um daqueles momentos em que percebi que ela realmente tinha se tornado uma daquelas garotas, que atingiram o auge no ensino médio. Como não respondi nada, ela continuou. Não entendo por que você está sempre defendendo ela, até mesmo acima dos meus interesses. Daí fiquei sem palavras e a conversa morreu ali. Pois me senti tão horrorizado por ela dizer aquilo pra mim, que não consegui encontrar uma resposta boa para retrucar. Acho que aquela discussão fez com que ela falasse bem menos da Sammy, o que eu gostei. Sabia que o sentimento dela continuava o mesmo, mas pelo menos não precisava ouvir tanto sobre isso. Aqui é onde o problema real começa, porque por mais que tudo isso seja um problema, não é um motivo de eu estar relatando isso. Pois bem, eu estava em casa, no andar de cima, e ouvi a campainha. Kendra gritou lá de baixo que ela atenderia, e eu a ouvi conversando com alguém.
Primeiro, espiei para ver quem era e vi que era o marido da Sammy, o Bill. Kendra estava sorrindo enquanto falava com ele e, depois de observar um pouco, acabei descendo para cumprimentá-lo. Ele pareceu surpreso ao me ver, e ela pareceu irritada. Na hora, achei que pudesse ter interpretado mal, mas tive tempo suficiente para pensar e acho que li a situação corretamente. Ela disse que ele só passou para dar um oi, porque fazia tempo que não nos via. O que era verdade, mas soou forçado e não explicava as reações que vi quando apareci. Kendra não gosta de nada associado a Sammy. Parece extremo, mas é assim que é. É por isso que ela não se importou quando o filho dela sofreu o acidente. Foi algo que machucou a Sammy, e isso bastava para ela. Eu sei que ela não seria grossa com o Bill se ele estivesse ali, mas parecia natural demais, quase um flerte. Ela estava sorrindo muito. Sei que pode parecer loucura, mas se estiver correto, explicaria muita coisa. Acho que a Kendra pode gostar do Bill. Mulheres podem ser muito irracionais quando se trata de homens, especialmente homens que pertencem a outras mulheres. É aí que elas querem um homem ainda mais, por algum motivo. Não estou muito perturbado agora, porque ainda estou trabalhando com uma suposição. Não tenho evidências reais de que haja algo entre os dois. Posso perder a cabeça se descobrir que é o caso, e realmente quero acreditar na chance de que meu palpite seja ridículo demais para ser verdade. Mas passei muito tempo tentando entender, porque ela não gosta da Sammy, se eu estiver certo, tudo fará sentido. Não acho que haja nada de errado em sentir atração por alguém, quando se está em um relacionamento. Antes de me julgarem, escutem. Acho que a atração é involuntária. Você pode estar com uma pessoa e sentir atração natural por outra. Mas, se você for um bom parceiro, não alimentará esses sentimentos, porque o amor pelo seu parceiro real é mais forte do que qualquer atração básica. Teremos uma discussão muito séria se eu descobrir que ela gosta dele, mas não acho que será o fim do casamento. Pelo menos espero que não. É isso por enquanto. Só quero ajuda para entender o que pode estar acontecendo entre ela e a Sammy. Adoraria opiniões de mulheres, porque ainda luto para entender como funciona a mente feminina. Qualquer perspectiva aqui seria valiosa. Voltarei com o que eu descobrir, talvez em uma atualização. A atualização 1. Voltei com uma atualização sobre meu último post e, infelizmente, está longe do que eu esperava poder dizer. Ninguém quer realmente confirmar que está sendo traído, a menos que esteja procurando uma saída de um relacionamento infeliz. Parece algo saído de um filme, porque descobri que minha esposa, Kendra, realmente estava me traindo com o marido da vizinha. A vizinha em questão, Sammy, como já disse, é uma das poucas pessoas que já vi minha esposa odiar de verdade, e isso sempre me deixou confuso, porque a Sammy é uma das pessoas mais doces que conheço. Agora tudo faz sentido, porque percebi que o ódio era provavelmente por inveja ou algo assim. A pessoa com quem achei que passaria o resto da minha vida, estava secretamente atraída pelo Bill, marido da Sammy. E como não podia tê-lo porque achava que o Bill era bom demais para Sammy, começou a odiá-la, como uma garota malvada de escola secundária. A única coisa que me resta neste relacionamento é me divorciar da Kendra. Não suporto mais estar com ela, não depois de tudo isso. Sobre como descobri, comecei a ficar extravigilante, quase obsessivo, para ser honesto. Se ela estava tendo um caso, teria que se encontrar com o cara em algum momento, então comecei a observar as vezes em que ela chegava tarde, ou só explicava onde esteve depois que voltava. Percebi que isso acontecia muito mais do que eu esperava, o que me levou à conclusão de que havia algo escondido. Isso, somado ao que eu tinha visto entre ela e o Bill aquele dia em casa, foi o gatilho final para eu pegar o celular dela e revistar. Eu não queria que ela soubesse, então tive que pegar o celular em um momento em que ela estivesse ocupada e não pudesse me flagrar. Consegui fazer isso sem problemas, e encontrei as mensagens com o Bill facilmente, porque ela nem se deu ao trabalho de salvá-lo como Burger King ou algo estúpido assim. Não havia o que discutir. Eles mal conversavam por texto, talvez uma vez a cada 2 semanas. Mas quando conversavam, era puramente íntimo. Tive que voltar mais de 6 meses para ver uma conversa casual. Presumo que tenha sido antes do caso começar. Tirei print de tudo e fiz um vídeo também, do meu celular, filmando o celular dela. Pra ficar como prova, claro. Ah! Eles mencionaram também o dia em que o Bill veio à nossa casa. Ambos estavam felizes por eu não ter percebido que eles estavam sendo carinhosos demais. Foi engraçado porque eles realmente acharam que eu não tinha sentido o clima. Uma coisa é ser traído, outra coisa é ver que a pessoa não tem nenhum remorso, especialmente quando o fato de eu quase tê-los pego não serviu de alerta para Kendra. Ela estava apenas feliz por poder continuar saindo para me trair e quebrar a minha confiança. Também consegui entender, mais ou menos, por que a Kendra age assim com a Sammy. Não sei se ela começou a odiá-la naturalmente, ou se as reclamações do Bill sobre ela tiveram um papel importante para Kendra vê-la como inimiga. Talvez seja um conjunto de fatores, não sei, e já perguntei o suficiente no passado sem obter resposta.
A essa altura, sei que tenho que confrontá-la e acabar com esse fingimento de casamento. E já decidi quando irei fazer isso. Teremos um churrasco no bairro e todos estarão lá. Não sinto que precise poupar ninguém do constrangimento. Sei que a Sammy será atingida no fogo cruzado, mas ela é um dano colateral e terá que olhar pelo lado positivo, eu expondo o marido dela também. Bom, já resolvi a questão do advogado de divórcio e, como fiz minha pesquisa, não demorei muito para decidir contratá-lo. E como previsto, os papéis do divórcio ficaram prontos. Só tive que resistir à vontade de confrontá-la antes da festa. Enfim, o dia chegou, fiquei perto da Sammy. Eu normalmente não andaria tanto com ela, mas ela era uma companhia agradável e eu sabia que isso irritaria muito a Kendra. Não demorou para acontecer. Passei 5 minutos conversando com a Sammy e depois voltei para a Kendra. Ela nem esperou eu chegar ao lado dela para me perguntar, o que você tem com aquela bruxa? Eu lhe disse que estava apenas sendo amigável, e conversando com as pessoas. Não era nada pessoal, mas depois de alguns minutos, eu voltava. Passei tempo com outros vizinhos, mas ficou claro que eu estava dedicando muito tempo a Sammy. E cada vez que estava com ela, deixava óbvio que estava me divertindo, porque sabia que isso enfureceria a Kendra. E deu certo. Ela estava me dando um gelo e veio com a frase clássica, me acusando de querer dormir com a Sammy. Perguntei por que aquela era a única coisa que ela conseguia pensar quando eu era legal com alguém. Você tem uma esposa linda bem aqui, mas está tão preocupado com aquela mulher, eu realmente não entendo. Eu não disse nada. Deixei por isso mesmo. Cerca de 30 minutos depois disso, fui falar com a Sammy uma última vez. Desta vez, eu a chamei de canto, e eu sabia que a Kendra estava vendo. Eu não me importava, porque sabia que estava prestes a explodir tudo. Contei a Sammy o que eu sabia. Tentei avisá-la que o que eu tinha a dizer era pesado, e então soltei a bomba. Ela reagiu exatamente como se espera que alguém reaja a uma notícia dessas. Ela disse que já desconfiava que ele estava tendo um caso, mas não fazia ideia de com quem. E, naquele momento, percebi que a Sammy nunca esteve alheia à forma como a Kendra via. Ela disse que aquilo explicava por que minha esposa a odiava tanto, mesmo ela tendo apenas tentado ser gentil. Senti muita pena dela. Avisei o que eu pretendia fazer, porque não queria pegá-la de surpresa. Ela quis saber se havia outra maneira, mas eu disse que já tinha decidido expô-los daquela forma, e ela não contestou. Ela só não quis estar presente no momento, o que foi compreensível. Kendra estava me fuzilando com o olhar enquanto eu me afastava da Sammy, mas não voltei para ela. Em vez disso, parei no meio de onde tudo estava acontecendo e pedi a atenção de todos em voz bem alta. Não perdi tempo e anunciei para a rua inteira que descobri que minha esposa estava me traindo com o Bill, um dos vizinhos. No momento em que disse isso, houve tanto burburinho que não consegui continuar. Uma das pessoas da associação de moradores tentou me dizer que aquele não era o momento nem o lugar, mas eu nunca gostei do pessoal da associação, então ignorei. Vi a Kendra perder o fôlego quando eu disse, mas ela não contestou. Por algum motivo, o Bill foi quem tentou dar uma de herói e acalmar a situação. Ele alegou que eu estava mentindo e, quando perguntei o porquê, ele não conseguiu dar um motivo sólido. Destaquei que eu tinha as mensagens, então, se ele quisesse que eu mostrasse as provas para todo mundo, eu também poderia fazer isso. E isso o calou rapidamente. Ele não conseguiu dizer mais nada, porém parecia que queria me atacar. Entretanto, o pessoal da associação fez o DJ tocar música no volume máximo para me abafar, mas eu já tinha causado o estrago que queria. Fiz com que a Kendra fosse notificada com os papéis do divórcio, cerca de 1 hora depois. E quando entrei na casa depois que a festa começou a acabar, ela avançou em mim. Ela não me tocou de início. Ela estava apenas me xingando. Alegou que eu estava mentindo e que eu não entendia a situação. E por que não tinha perguntado a ela primeiro, mas eu respondi que não precisava disso para saber que ela era uma traidora. Ela me deu um empurrão no peito nesse momento, e eu mal me mexi, porque sou muito maior que ela. Ela não tinha um único argumento bom, então foi apenas um monte de gritos. Ela alegou que eu não tinha arruinado apenas as nossas vidas, mas a vida deles também. Você amava tanto a Sammy, e agora vai arruinar a vida dela. Acho que vocês podem ficar juntos agora. Você pode finalmente transar com ela como quis o tempo todo. Eu cheguei a rir disso. Era ridículo ela vir com esse ângulo, quando eu tinha acabado de expô-la por me trair. Eu apontei isso, mas ela não estava em condições de ter qualquer tipo de discussão racional, então acabei deixando-a para lá. Usei o resto do dia para arrumar minhas coisas e saí de casa por volta da meia-noite. Ela agiu como se tivesse o direito de saber para onde eu estava indo, o que foi bem engraçado. Eu estava pronto para deixar a casa para ela, porque não queria mais morar naquele bairro. Já tinha organizado onde ficar, então foi fácil me mudar. A atualização 2. O divórcio foi bem simples, principalmente porque eu não lutei muito. Não tínhamos filhos. Eu fiquei com o meu carro e ela com o dela.
E deixei que ela ficasse com a casa. Eu peguei a minha parte do valor venal. Consegui isso. Fiz ela pensar que ficar com a casa era uma vitória, mas não demorou muito para ela perceber que estava longe disso. Ela acabou colocando a casa à venda. Descobri isso por uma das pessoas com quem eu ainda mantinha amizade no bairro. Ele disse que as pessoas não gostavam dela e não escondiam isso. As amigas fofoqueiras se afastaram porque ela era uma destruidora de lares. Pegava mal ser vista com ela. Além disso, ela poderia fazer o mesmo com os maridos delas. A Sami continuou no bairro. Ela só recebeu simpatia, o que não me surpreendeu. Eu esperava receber o mesmo, mas eu não queria. Por isso tive que sair. Kendra me mandou mensagem por volta das 2 da manhã um dia desses. Era um texto enorme. Ela contou uma história falsa, tentando explicar o que realmente tinha acontecido, e como eu tinha entendido toda a situação errado. Parecia que ela tinha usado inteligência artificial para escrever. Mesmo que tivesse vindo dela, não teria mudado nada. Aquilo me irritou tanto, que foi o momento em que escolhi bloqueá-la. Enfim, é isso. Espero nunca mais ter nada a ver com ela no futuro. É loucura pensar como tínhamos começado a aceitar a ideia de ter, antes de tudo vir à tona. Teria sido o maior erro da minha vida. Estou feliz por ter saído desse casamento terrível. Sim, eu sei que cometi muitos erros também. Deixei passar muitos sinais de alerta. Sou apenas humano. Definitivamente não cometerei o mesmo erro, se um dia me casar novamente. Ela não se sentia ameaçada pela Sami, porque a Sami era pretensiosa. Ela se sentia ameaçada, porque a Sami tinha a vida que ela queria e um marido pelo qual ela se sentia estranhamente no direito de ter odiá-la era mais fácil, do que admitir que estava desejando o cônjuge de outra pessoa. Então, em vez de assumir a responsabilidade como uma adulta, ela agiu como se estivesse no refeitório do ensino médio. Campanha de difamação, ciúmes, projeção e fúria, sempre que você não concordava com ela. As mensagens selaram tudo. Raras, secretas e íntimas. Não foi um erro emocional. Não foi uma fase difícil. Apenas duas pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo e não se importavam com quem machucavam. O confronto no churrasco foi drástico? Com certeza. Mas sejamos honestos aqui. Ela construiu a bomba. Eu apenas a detonei. Comentários sobre o relato. Gente, como mulher, eu preciso dizer que não existe nada mais vergonhoso do que essa energia de garota malvada que nunca saiu do ensino médio. A Kendra é o exemplo perfeito de como a insegurança e a inveja transformam uma pessoa em algo podre. Ela não odiava a Sami porque a Sami era pretensiosa, ela a odiava, porque a Sami era o espelho de tudo o que ela queria ser e não conseguia. É muito fácil apontar o dedo para o Op e dizer que ele foi nuclear no churrasco, mas ninguém fala do nível de crueldade de uma mulher que sorri ao saber que o filho da vizinha sofreu um acidente. Apoio totalmente a atitude do Obra. Tem gente que só aprende quando a máscara cai na frente de todo mundo. Ela não queria status social com as amigas fofoqueiras. Pois bem, agora o status dela é de traidora e invejosa. Ele não destruiu a vida dela, ela mesma destruiu tudo, no momento em que decidiu que a grama do vizinho era mais verde. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.